Gostaria de convidar você, como no primeiro culto, a abrir a Bíblia que você trouxe, João capítulo 15, versículo de número 1 até o versículo de número 8. João, quarto evangelho, Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 8. Esse ano, o nosso tema é frutificar. E todos os meses temos um subtema, e esse subtema de hoje desse mês de maio, mês da família, é frutificando em família. Frutificando em família. É possível frutificarmos juntos. Esse é um propósito de Deus para a minha casa e para a sua casa. Frutificarmos juntos. 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 Amém? Eu gostaria de ler com você esse texto e conversar um pouco com você hoje, mais uma vez, sobre este frutificar em família, nosso tema desse mês de maio, mês da família. E já relembrando que no final desse mês, na outra semana, a última semana do mês, de segunda a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, iremos terminar no domingo, dia 1º de junho, uma semana de oração para toda a nossa família, toda a nossa família. Toda a nossa família. Então, de segunda a sexta, você vai se comprometer com o seu Deus e com a sua família e estar aqui todos os dias e nós vamos orar juntos em família. Amém? Então, já está dado o recado. Deixa eu dar os recados de uma vez. Quarta-feira, nossa academia bíblica. Sexta-feira, nossa reunião de oração. Convocados, todos estão para nossa quarta-feira, academia bíblica, 8 horas. Sexta-feira, nossa reunião de oração, e o William que tocou aqui, acabou de sair, não era para sair, era para ter dado o recado dos jovens, sábado, 7h30, culto dos jovens, cadê o William? Está lá fora, tá vendo? Perdeu a benção, eu que dei o recado, sábado, 7h30, culto com os jovens. Então, o pastor Sinis sempre diz que jovem é de 0 a 100 anos, velho é quem tem mais de 100 e acompanhado dos pais, ou seja, ninguém. Vamos ler o texto. João 15, de 1 a 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Amém. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado pela preservação dessa palavra, e essa palavra chegou até nós hoje. Muito obrigado, Deus, porque pessoas foram instruídas pelo teu Espírito Santo para escrever essa palavra, e outras pessoas protegidas e instruídas pelo teu Espírito para guardar essa palavra, para que ela pudesse chegar até nós. Muito obrigado, Deus, porque pessoas morreram. Muito obrigado, Deus, porque pessoas deram a sua vida. Muito obrigado, Deus, porque pessoas perderam tudo, para que essa palavra pudesse chegar até nós. Clamamos que o Senhor toque no mais profundo do nosso ser, para que possamos viver uma vida cristã melhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Frutificar é produzir resultados vantajosos. Não há outra definição melhor para frutificar
do que produzirmos resultados vantajosos. Não existiria vantagem nenhuma de uma árvore dar o seu fruto se esse fruto não tivesse resultados vantajosos. Então, frutificar é dar frutos vantajosos. Em outra parte da Escritura, o próprio Senhor diz que fruto que permaneça. Fruto que permaneça. A Bíblia, em vários textos, Mateus 12, Lucas 6, especialmente esses dois, nos instrui e diz que nós somos como árvores. Isso mesmo. A Bíblia faz esse paralelo entre a minha pessoa, você, lavado e comprado no sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós somos como árvores. E sendo como árvores, a Bíblia diz que nós damos fruto. E existe dois tipos de fruto que a Bíblia nos instrui e nos diz que nós somos. Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 6 diz que existe um fruto bom e existe um fruto ruim, assim como dá nas árvores por aí, não é verdade? Frutos bons e fruto ruim. Então, essa árvore que é boa produz frutos bons. Essa árvore que é má produz frutos ruins. E o próprio texto também diz, logo em seguida, que é pelo fruto que nós conhecemos uma árvore. Pelo fruto conhece uma árvore. Frutos bons, frutos ruins. Então, a frutificação refere às virtudes espirituais e também ao servir a Deus, trabalhando para trazer outras pessoas a Cristo. Então, esse fruto que nós produzimos, frutos bons, esquece os ruins, os frutos bons que nós produzimos, traz dois resultados, duas vitaminas encontramos nesse fruto, duas vitaminas. Vitamina, primeiro, que é essa vitamina que faz com que todo o meu ser, a minha pessoa, seja uma pessoa melhor, ou seja, o meu caráter melhora quando eu começo a frutificar. Frutificar traz para mim caráter de Cristo. Frutificar traz virtudes espirituais boas. Frutificar melhora o meu caráter. Frutificar me faz uma pessoa melhor. A Bíblia começa dizendo, o famoso fruto do Espírito, ela diz que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e diz no final que contra essas coisas não há lei. Ou seja, são coisas boas. Impossível termos essas qualidades, esse fruto do Espírito, essa ferramenta de Deus, essa ferramenta interna, aprendemos no Casados para Sempre, lembra do fruto e os dons? Fruto é uma ferramenta interna, está dentro de nós, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio dentro de nós, ou seja, algo interno que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Então essas virtudes, esse caráter, essa característica, essa virtude espiritual, ela, quando eu frutifico, ela me faz uma pessoa melhor. João, capítulo 4, versículo 35 e 36 diz: Levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Então há um galardão para aqueles que dão fruto. Há um galardão para aqueles que dão fruto. Eu queria que você pensasse comigo em dois aspectos desse fruto. Não gostaria de chamar de vitamina, não tem outra palavra para ela, mas vai essa mesmo. Duas características desse fruto que nós damos. A primeira delas é essa característica desse fruto que me faz uma pessoa melhor, que me melhora, que muda o meu caráter, que muda a minha maneira de ser. E isso só acontece se eu estiver pertinho de Deus. E como nós estamos no mês da família, como Jesus nos ensina a frutificar em família? Frutificamos em família nos momentos de pura intimidade com Deus. Pura intimidade com Deus em família. Em família. O papai que não gosta de orar, a mamãe precisa buscar o cara e orar. A mamãe que não gosta de orar, o papai precisa buscar e orar. Os filhos que não têm
não gostam e têm preguiça e não conseguem, os pais precisam buscar orar. Os filhos, os pais que não gostam, os filhos têm que chamar para que possamos frutificar juntos. É um ajudando o outro dentro de casa. Um dia, conversando com um rapaz não, um Zezão grande já, ele falou que nunca viu a esposa dele sentando e lendo a Bíblia. Depois de um tempo, eu fiquei pensando. Falei assim, uai, será que você já chamou? Será que ela já? É impossível, gente. Impossível uma pessoa ver você lendo, orando, e não se interessar. Um outro crente, estou falando de outro crente, e não se interessar por isso. Uma outra pessoa falou, pastor, eu leio a Bíblia dentro do meu quarto todos os dias, tranco a porta para ninguém me perturbar. Eu falei assim, eu pensei no caminho, estava dando uma carona, pensei assim, perturbar, mas não é possível, os dois meninos, um já está trabalhando, saiu da universidade, a outra está na universidade ainda, não é possível que esses dois meninos, um de 23 e o outro de quase 30, perturbe essa mulher na hora de ler a Bíblia, ela tem que ler dentro do quarto, trancado. Eu falei com ela, só vai mudar de estratégia. Só vai ler na sala agora, para esses meninos começarem a ver a senhora. Os meninos não vão na igreja, não são crentes, nunca vieram os filhos dela. Ela converteu depois de um tempo. Nunca apareceram por aqui. Falei, a senhora vai orar agora na sala, para que esses meninos, e ler a Bíblia na sala, para que esses meninos possam ver que a senhora faz alguma coisa para esse Cristo que a senhora segue. Eu não sei se ela continuou, se ela fez, mas foi uma instrução para a vida dela. Então, frutificamos em família, nos momentos de pura intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é um bate-papo apenas no final da tarde, como fazia Adão e Eva. Hoje mudou tudo, gente. Não é mais encontrar com Deus só quando Ele vem, quando Ele aparece na viração do dia, e Ele encontra com Adão, e ele tem uma conversa, e os dois ali, os três, né, têm uma intimidade com. Hoje nós encontramos com Deus todo o tempo. O Espírito Santo dele habita em nós, ele está presente em nós. Nós não precisamos chegar em um determinado lugar para que nós possamos, em família, ter intimidade com ele. É numa viagem de carro, é indo para a escola, é voltando da escola, é vindo para a igreja, é indo para um parque. Quando estamos juntos em família, precisamos ter intimidade com Deus em família. Às vezes em casa é mais difícil do que no carro. Às vezes, à noite, quando chega em casa, um já está dormindo, o outro já está não sei aonde, o outro está fazendo não sei o quê. Mais difícil. Então, nós temos aí, sempre, Deus sempre nos dá uma oportunidade em família, para que possamos estar juntos dEle, orando, fazendo alguma coisa com Ele, juntos em família. Então, essa primeira maneira de frutificar, é frutificar em família, é quando nós estamos pertinho dEle, intimidade com Ele, conversando com Ele. Intimidade é ir junto dEle, é fazer as coisas juntos com Ele. Intimidade é participar da vida um do outro. Intimidade é estar nos projetos, ajudando nos projetos do outro, é estar nos sonhos do outro, é estar nas conquistas dos outros. Isso é intimidade. Isso é intimidade, fazemos isso em família. É preciso ter intimidade com Deus, em família, para podermos frutificar. Isso não acontece só domingo, isso não acontece só na escola dominical, 5h30 para as nossas crianças. Filhos que abandonam a igreja nunca experimentaram intimidade constante com Deus em família. Casais prestes a se separar nunca experimentaram intimidade constante com Deus em família. Nunca experimentaram. Constante. A Bíblia fala, nesse texto que lemos aqui, o versículos 5 e 6, fala uma palavra super interessante. Fala assim, olha, vocês precisam permanecer. Para que vocês possam frutificar, vocês precisam permanecer em mim. E permanecer significa ficar, residir, não partir em momento algum. Permanecer significa continuar presente, ser sustentado, mantido continuamente. Permanecer em mim continuar a ser. Significa durar. Permanecer significa estar sempre sendo o mesmo. Isso é permanecer, isso que o texto nos instrui. Em primeiro ele diz, fala assim, olha, vocês precisam permanecer. Versículo 6 e o versículo 5 e 6
Eu vou ler mais uma vez para vocês. Olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Frutificamos quando buscamos juntos. Buscar a Deus juntos em família molda o nosso caráter. Nosso caráter é moldado através do permanecer. Sempre quando nós saímos, sempre quando nós não ficamos, sempre quando nós não persistimos, sempre quando nós partimos, sempre quando nós não deixamos de ser sustentado, sempre quando não mantemos continuidade, o nosso caráter de velho homem dá uma voltada e depois é difícil tirar ele de novo. Difícil tirar de novo. Já viu a história do cara que comprou um porco? E esse porco, Mateus, ele tirou ele lá do chiqueiro, deu um banho nele, passou perfume nesse porco, lavou o porco todo, colocou uma coleira no porco. Tem gente que tem porco de estimação, é ou não é? Tem, ué. Eu adoraria ter um, sério mesmo. Duas coisas que eu gostaria de ter. Muito mais fácil do que o único que a Suzana gostaria de ter. Lá em casa é fácil, o Pedro não gosta de bicho nenhum, a Júlia cachorro e gato, normal, igual todo mundo tem, mas eu e a Suzana, gente, casamos assim, ó, um negócio perfeito. A gente só gosta de coisa diferente. Só coisa diferente. Restaurante em Toronto diferente, pode me perguntar, que nós sabemos de todos. Aqui nessa Saint-Clair tem um buraco ali, ó, depois eu falo para vocês. Tem um caldo de caranguejo, né, Suzana? Ô, gente, o negócio é bom demais. Bom demais. Bom demais. Quer ir lá, Francisco? Eu pago para você depois. É ruim de eu pagar, hein? Eu gostaria de ter dois tipos de animais. Um é esse porco, Mateus. E o outro é um jumento. Gente, pensa num homem que é apaixonado com jumento que eu. Sério, sou apaixonado com jumento. Não me pergunta por quê, mas eu tenho um negócio que eu sou apaixonado, é porco e jumento. Gostaria de ter um porco, lavar o porco. Mas diz a história, Mateus, que lavar um porco, só falar o da Suzana. Suzana adoraria ter um golfinho. Olha que doideira. Olha, gente, golfinho. Melhor do que eu, tá pior do que eu, não tá? Como eu vou colocar um golfinho dentro de um apartamento, num aquário? Jumento e porco, até que se dá um jeito, né? Mas golfinho, diz que o cara comprou o porco, lavou o porco, e o porco estava cheirosinho, passou passeando com o porco na rua, e quando ele descuidou do porco, o porco voltou para a lama de novo. E muitas vezes nós fazemos assim, quando nós não atentamos a essa palavra permanecer. Nós voltamos para a lama de novo. Voltamos para a lama de novo. Buscar a Deus juntos em família molda o nosso caráter. E nunca mais, nunca mais, nunca mais, quando o nosso caráter é moldado pelo Senhor, nunca mais queremos voltar para a lama. Nunca mais. É impossível ser moldado pelo Senhor e querer voltar para a lama de novo. O Sérgio concorda comigo, o Lincoln concorda comigo, que eu já vi eles falando. E até hoje ninguém nunca me explicou de uma forma assim bacana, para eu entender a palavra desviar. Ninguém nunca chegou, e nem pregador, ninguém. Falou assim, eu gostaria de te explicar o que é desviar. É impossível desviar do Senhor depois de ter tido uma experiência única e genuína com o Senhor, de permanecer. Impossível. Então, se nós, em família, frutificarmos com essa intimidade juntos diante de Deus, o papai junto da mamãe, os filhos juntos, os tios, a família toda junto, não existirá a possibilidade de, no meio da caminhada, partir para outro lugar. Porque o Senhor diz que quando nós permanecemos, Ele permanece conosco e nós passaremos a dar frutos. Às vezes, existem alguns pais, a turma que falou, obrigado pela primeira mensagem, a segunda, não tem quase nada da primeira, né? Às vezes, nós encontramos com alguns pais, e os pais falam assim, pastor, não sei se os meus filhos ainda são convertidos, não tenho essa certeza. Sabe qual certeza? A maior certeza é o fruto que o menino dá.
Um dia uma mãe preocupada, mas super preocupada, no encontro de pais, falou assim, olha, eu estou preocupada, porque minha filha já tem uma certa idade, entre 7 e 8 anos, igual os meus lá em casa, e a minha filha até hoje ora, Papai do céu, abençoa papai e mamãe, a minha irmã, em nome de Jesus, amém. Eu falei assim, glória a Deus por isso, filha. Ela, mas eu estou preocupado, pastor, que a menina tem 8, 9 anos e ainda faz essa mesma oração até hoje. Eu falei assim, glória a Deus por isso. Já pensou se ela nem fizesse isso? E eu falei com ela, existem adultos, já crentes há muito tempo, que fazem essa mesma oração da sua filha. E a preocupação dela não era isso, a preocupação dela era que a oração era muito simples para alguém que estava falando que tinha tido um encontro com Jesus. Então, sabe quando nós sabemos que os nossos filhos são do Senhor? Quando eles começam a dar fruto. E esse primeiro fruto que nós damos, esse relacionamento com Deus, quando eles querem se relacionar com Deus, quando o Espírito Santo invade o coração dele, e há amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio no coração desses meninos. Então, o nosso caráter é moldado quando nós temos um encontro, um relacionamento com o Senhor Jesus, quando frutificamos em família. 2, frutificamos em família quando obedecemos ao chamado de Deus. A família tem que ter intimidade com Deus e desejar agradar a Deus. Agradar a Deus é obedecer. Você, papai e mamãe, quando o seu filho te obedece, ele te agrada tanto, não é verdade? Agora, quando não desobedece, que desagrada tanto também. Se nós, pais, temos corações assim, meio ruim, né? Né, Karine? Ficamos tão contentes quando nossos filhos nos obedecem. Imagine o nosso Senhor. Então, agradar a Deus obedecendo é muito importante. Então, em segundo lugar aqui, frutificamos quando todos nós em família obedecemos a Deus. A família que busca junto ao ouvir a voz de Deus, entender e atender o chamado de Deus, frutifica. Essa família frutifica, o fruto glorifica a Deus, por isso apenas discípulos dão frutos. Frutificamos em família, obedecendo o chamado de Deus. Então nós precisamos entender qual o chamado de Deus para a minha família. Ah, pastor, o chamado de Deus para a minha família é participar da Igreja Vida Nova. Nunca foi. Sabe quantas igrejas no mundo tem? O chamado de Deus é muito mais específico. Vida Nova é apenas um lugar onde você vai exercer obediência diante de Deus, o seu chamado. Nós precisamos descobrir qual foi o chamado e qual é o chamado de Deus para a minha família. No nosso caso, eu, a Suzana, o Pedro e a Júlia, qual o chamado de Deus para nós 4? Sabe o que eu costumo dizer lá em casa? Sabe que esse papo assim, meio atravessado e bom, de que às vezes a esposa não entende nada, os meninos já foram dormir? De vez em quando eu falo com a Suzana, Deus tem que ter alguma coisa diferente para nós. Porque nós somos tudo bacana de saúde. Nós somos tudo bacana de saúde, a gente tem energia, Deus tem que ter alguma coisa muito maior. Porque todo mundo perfeito, gente. Não é possível que é só isso. Pare e preste atenção em vocês, na sua casa, na sua família. Todo mundo super perfeito. Não é possível que é só isso. É muito pouco, não é não? Por uma cruz onde Jesus morreu nela para pagar pelos meus pecados, e Ele vem cuidando dessa igreja a vida toda, para chegarmos aqui em maio de 2019 e ser só isso. Aí Deus encontra com a família de fulano e traz todo mundo para a igreja, e aquela maravilha toda, a gente ora e fica e tal, só para consumir. Consumismo, consumista. Muito pouco. Observe as famílias da Bíblia. Por que na Bíblia era diferente? De vez em quando eu pego meu pai de morro abaixo lá em casa, ele me pega também na casa dele, né? De morro abaixo, a gente conversa e debate, brigar jamais, mas a gente debate, e minha mãe às vezes fica filmando assim, para depois mostrar, e a gente conversa, e ele sempre com a mesma conversa. Por que hoje não acontece as mesmas coisas das Escrituras? Tem muito tempo que eu escuto meu pai falando isso. Você sabe por quê? Eu descobri isso essa semana, ainda não falei com ele. Sabe por quê?
E eu falei isso para a Suzana essa semana, terminando de ler um livro super legal, vou fazer propaganda, como ele mesmo disse, não estou ganhando nada com isso, do Luciano Subirá, no congresso que eu e o Zé fomos mais uma turma aqui da igreja, em Nova York. O livro chama Até que Nada Mais Importe. E ele fala assim, olha, por que que hoje não acontecem as mesmas coisas que aconteciam nas Escrituras? E ele fala uma frase super legal que eu anotei, eu preciso ler essa frase por inteiro para vocês. Eu tenho aqui um arquivozinho de anotações só sobre frase de livros que eu leio. Deve ter aqui, no mínimo, umas 500 frases. Está no F, frases, é a última frase que eu terminei de ler, é a penúltima frase, foi essa semana. Só um minuto, agora não é hora dos universitários, não. Olha só, é ridículo acharmos que pode haver restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus seja restabelecida como no princípio. Impossível achar que depois de Cristo tudo vai ser melhor, igual era no Jardim do Éden, se nós não tivermos o mesmo princípio de obediência. Lembra como que essa turma obedecia, gente? Os caras obedeciam, se não obedecesse era queimado, era morto, cidade inteira destruída. E hoje nós queremos, permanecer do jeito que a gente quer. E ele fala aqui, no segundo ponto, que nós precisamos frutificar em família. E esse frutificar em família é obedecer a Deus. O livro Uma Vida com Propósito, capítulo 8, de Rick Warren, ele fala assim, olha, Rick Warren diz que fomos planejados para agradar a Deus, e no instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você viesse, a sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas escolheu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para o benefício, para a glória, propósito e prazer de Deus. Benefício, propósito, glória e prazer de Deus. Descobrimos aí. Porque nós temos uma família. A nossa família é para o benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Coração que obedece ao chamado de Deus será sempre terra apropriada para a semente germinar. Nós precisamos plantar e fazer com que a nossa família tenha coração pronto para plantar e para colher e para frutificar. Coração que obedece tem menos peso, mais sorriso. Coração que obedece, menos julgamento, mais companheirismo. Coração que é obediente, que frutifica, menos exclusivismo e mais amizade. Menos ganância e mais liberalidade. Segundo Jesus, então como podemos frutificar em família? Duas coisas. Frutificamos para Deus tendo nosso caráter por uma busca constante. Uma busca constante. Permanecemos. E frutificamos em família quando entendemos e atendemos o chamado de Deus. Ao frutificar, estamos sendo instrumentos em suas mãos para o crescimento do seu reino. Deus nos chamou como família para glorificá-lo e sermos instrumentos em suas mãos. Deus nos chamou em família para frutificar e ser instrumentos em suas mãos.